Estamos iniciando mais uma edição do Consumidor em Pauta, um programa com a realização da TVE. Um espaço totalmente dedicado para você dirimir as suas dúvidas ou questionamentos ligadas à área do direito do consumidor, do direito do trabalho, do direito imobiliário, do direito comercial, do direito tributário, do direito de família e sucessões e do direito previdenciário. No programa de hoje iremos tratar, melhor dizendo, do direito do consumidor, recebendo aqui o Dr. Alcebiades Santini. Seja bem-vindo. E eu volto a lembrar a todos os nossos telespectadores e telespectadoras que é muito fácil você enviar o seu questionamento ou a sua dúvida, ou via o nosso WhatsApp 51 985 946 773, ou, se preferir, para o nosso e-mail consumidorempauta@tve.com.br. Seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, Dr. Santini. Vamos então para a primeira questão que foi enviada pelo nosso telespectador Bruno. E ele relata uma coisa que é bastante comum, uma situação bastante comum, Santini, e diz o seguinte: cancelei há 3 meses um serviço, mas as cobranças continuam. Não adianta eu ligar e avisar que o contrato foi cancelado. Sempre envio o comprovante do cancelamento, mas não adianta. Continuam cobrando. E ele pergunta, é óbvio, o que devo fazer, Santini? Primeiro, o Bruno fez a providência correta, né? Nunca deixa de cancelar qualquer tipo de serviço, tendo contrato ou não tendo contrato, sem formalizar. Ele formalizou isso aí, tem a comprovação que ele, prova documental que ele encerrou a prestação desse serviço, e essa cobrança é indevida. Isso está protegido no Código de Defesa do Consumidor. Bom, o Bruno pode fazer isso, e essa cobrança por parte do fornecedor, além de ser indevida, caracteriza uma prática abusiva. Ele pode e deve, né? Tem 2 situações. Eu ficaria tranquilo. Deixa meu nome ir para o SPC e Serasa. Tranquilo. Mas será, Santini? E aí as consequências? É a minha opinião. Sim. A minha opinião deixaria, porque se vier uma cobrança indevida, o próprio código manda dizer o seguinte: expõe o consumidor e esse valor cobrado tem que ser devolvido de forma atualizada. E ainda dano moral, porque expôs o consumidor numa cobrança que é indevida e abusiva. Aí ele faz um BO, né? Mas isso eu faria. Claro. Ele pode fazer o seguinte: imediatamente denunciar nos sites oficiais, que é o Reclame Aqui, no Procon, no gov.br, né, etc., consumidor.gov.br, etc. Porque colocando lá, a empresa vai tomar conhecimento imediatamente. E o Bruno estaria fazendo um serviço coletivo para que essa empresa não faça essa prática indevida e abusiva com outros consumidores. Então, é isso aí que o Bruno tem que fazer. Ele está respaldado, né? E se ele tiver alguma cobrança e pagou essa cobrança indevida, aí eu recomendo ele entrar com uma ação no juizado especial pedindo a devolução em dobro e atualizada e dano moral. Perfeito. A próxima questão foi enviada pelo nosso telespectador, o senhor José, e ele relata: quero cancelar a assinatura de um jornal, mas não consigo contato para fazer isso. Infelizmente, agora a gente não consegue falar com ninguém, pois tudo é via WhatsApp. O grande problema é que nos contatos via WhatsApp existe um tempo determinado para atendimento. Quando tu passas desse tempo, tens que iniciar todo o processo novamente. Como devo proceder para cancelar a minha assinatura? Pergunta o José. Mais ainda, o registro dos contatos que fiz vale alguma coisa? Vale. O José fez a coisa completa. Quer dizer, o cancelamento dessa assinatura de jornal tem que ser facilitado através, na mesma condição da oferta do serviço. E a empresa é obrigada a ter um SAC, Serviço de Atendimento ao Cliente. Como o José está tendo dificuldade, né, ele deve ter registro, ou por e-mail,
ou por WhatsApp, ou por ou por registro em telefone celular, que ele cancelou. Então, o que o José tem que fazer? Primeira coisa, guardar isso aí e ficar tranquilo. Se vier qualquer cobrança a partir desse momento que ele registrou, o cancelamento dessa assinatura, ele imediatamente ignora, né? Ou tenta novamente fazer um contato, mas ele já disse que, e é verdadeiro isso. Aliás, eu tenho dito isso desde 1990. A maioria dos serviços, inclusive de empresas privadas e públicas, tende a piorar. E com a pandemia, hoje os contatos entre fornecedor e consumidor, ou é por aplicativo, ou é pela internet, ou, enfim. Então, tu não faz mais contato por telefone convencional, ou 0800, que é obrigado a ter, etc. Então, o José, ele faz a mesma coisa que nós falamos para o Bruno. Faz uma denúncia dessa situação, desde que ele tem a prova, né, que ele tentou várias vezes e não consegue, e tem registro desse cancelamento. Ele faz nos sites oficiais, o Reclame Aqui, consumidor.br, etc., e também no PROCON. E fica tranquilo, registra isso aí, fica tranquilo. Se tiver alguma cobrança a maior e ele não vai pagar porque ele tem registro, provavelmente o nome dele pode parar no Serasa ou SPC. Aí sim, aí ele até 20 salários mínimos não precisa contratar um advogado, faz uma denúncia no juizado especial, o antigo juizado de pequenas causas, e pede a reposição em dobro do valor, se caso ele tenha pagado, mas se não pagou, ele pede indenização por dano moral, porque ele está sendo exposto de uma coisa que ele não deve. Tá certo. A nossa telespectadora Mariana também enviou o seu questionamento e a sua dúvida, mas antes de perguntar para o Santini a dúvida ou questionamento da Mariana, eu volto a lembrar a todos vocês que é muito fácil você assistir o programa de hoje e os programas anteriores que trataram de outros temas do direito que eu citei aqui na abertura do programa. De que maneira? Da maneira mais adequada para você, você vai no canal, no YouTube, no canal da TVE, lá estão todos os programas anteriores a esse e esse também logo estará lá e você poderá assisti-lo no momento adequado, na maneira adequada, enfim, com toda a comodidade que a tecnologia, né, na palma da sua mão lhe proporciona. Mas dito isso, Santina, Mariana diz o seguinte: o que devo fazer quando chego para viajar com antecedência e com a passagem em mãos e não consigo embarcar? Mariana, é uma prática abusiva, claro, recorrente, porque a Mariana comprou o bilhete e cumpriu a regra de chegar com antecedência no aeroporto. Ela poderia ter feito o check-in pelo site da companhia aérea também, mas ela chegou com antecedência. E o embarque foi negado. Por quê? Provavelmente algum erro dos colaboradores da empresa, o overbook. O que é o overbook? É vender passagem acima da capacidade do avião. Então, isto requer, e a Mariana está protegida pelo Código de Defesa do Consumidor e pela resolução número 400 da ANAC. Então, a companhia tem que, primeira coisa, ela tem que registrar isso formalmente, não sai, ter um documento que ela não pode embarcar pelo motivo que a empresa apresentar. Capacidade lotada, enfim, outros motivos. Ela entra no site da ANAC, faça uma denúncia contra a companhia. E se ela tem urgência de viajar, a companhia é obrigada a oferecer o voo seguinte da própria companhia ou um voo de outras companhias. E aí tem toda uma escala que a resolução da ANAC estabelece, até 1 hora ele tem que ter acesso à comunicação, 2 horas lanche, a partir de 4 horas... 4 horas pernoite, alimentação, traslado, etc. E também existe nessa resolução 400 que a companhia, para voos nacionais, tem que dar uma indenização de 250/10, que é direitos especiais de saque, que vale hoje em torno de R$2.000. Né? Mas quem vai decidir é a Mariana. E se não tiver nenhum sucesso nesse campo administrativo, a Mariana pode
né, ela já fez a denúncia na ANAC, ela pode consultar a ANDEP, que é uma Associação Nacional de Defesa dos Consumidores em Transporte Aéreo, que o telefone é 51 99 221 2797. Essa associação não cobra nada, ela vai cobrar uma taxa no êxito do processo. É uma situação que tem que educar esse fornecedor da companhia aérea. A próxima questão foi enviada pelo nosso telespectador João Augusto. Uma dívida minha está em um escritório de cobrança e estou indignado. Eles estão ligando para familiares e amigos falando da cobrança. Um assunto particular agora virou um assunto público. O que devo fazer em relação a essa empresa de cobrança? Entendo que a atitude dela é ilegal. Com certeza, João Augusto. A cobrança, hoje nós temos mais de 80% dos consumidores brasileiros endividados. Não quer dizer que todos deixam de pagar, mas estão encontrando dificuldade pela saúde financeira que criaram, digamos assim. Então, essa cobrança é abusiva e vexatória. Essa cobrança por fornecedor ligando para a residência, para o trabalho e familiares e amigos, isso é uma situação delicadíssima. Então, isso aí está protegida pela lei do Código de Defesa do Consumidor, artigo 42, e pelo artigo 71, que é a proibição de constrangimento e proibição de contato com terceiro em relação a uma dívida de um consumidor. Então, inclusive, tem uma circunstância penal aí, né? Porque no artigo 32, né? E além do mais, o João Augusto pode, primeiro, ter prova disso aí, gravar as ligações, etc, etc. Que prova pessoais, já que estão ligando para amigos e familiares, e ele entra com uma ação por dano moral, né, contra essa empresa de cobrança que está usando de caminhos não recomendados. E ele pode entrar com essa ação enquanto ele ainda tenta resolver a questão da quitação da sua dívida? Pode, mas ele já tem, se ele tem comprovante que eles estão fazendo esse tipo de cobrança para familiares, trabalho e residência, ele imediatamente contrata um advogado, ou até 20 salários mínimos, vai no juizado especial, relata o fato, preenche lá o formulário de reclamação, o juiz leigo vai chamar para fazer uma mediação, não tendo sucesso, vai para o juiz togado. E normalmente, não dá para garantir, mas normalmente isso aí é uma abusividade, é vexatória essa exposição, dever é uma circunstância, né? Agora, expor o devedor perante a sociedade, nem o Código e nenhuma outra lei assegura esse direito ao fornecedor. Tá certo. O Consumidor em Pauta vai para um breve intervalo e já voltamos aqui com o questionamento da nossa telespectadora Ana. Nos aguarde. Estamos de volta com Consumidor em Pauta, um programa com a realização da TVE. No programa de hoje estamos tratando do direito do consumidor, respondendo questionamentos e dúvidas que foram enviadas para o nosso WhatsApp, o 51985946773, ou então para o nosso e-mail, consumidorempauta@tve.com.br. Mas se você tem dúvidas ou questionamentos em relação ao direito do trabalho, ao direito imobiliário, ao direito comercial, ao direito tributário, ao direito de família e sucessões e direito previdenciário, você pode usar esses dois canais, seja o WhatsApp ou o e-mail para enviar. A nossa telespectadora, Santini, está trazendo o seu questionamento. A Ana coloca o seguinte: meu marido comprou uma camiseta pela internet. Como ficou pequena, ele está tentando trocar o produto, mas não consegue contato com a empresa. E sem esse contato, também não consegue desistir da compra. O que podemos fazer? Pergunta a Ana. Bom, Ana, nesse caso, primeiro é a dificuldade
pós-venda que a ANA não tem mais contato com a empresa, né? Então, o site e a plataforma são corresponsáveis, né? Porque tanto a facilidade de fazer a compra quanto a pós-venda através do saque tem o mesmo padrão de operacionalização, né? Então, se é fácil fazer a compra, tem que ser fácil também para buscar algumas informações complementares. A troca da camisa, por ser pequena, ela não tem vício e não tem defeito. Então, no site ou no processo de negociação, a empresa deveria informar se ela tem uma política de troca, né, quando não tem problema nenhum, ou não tem, porque é uma cortesia, vamos colocar assim, do fornecedor. Quando eu preciso de trocar um produto que não apresenta vício nem defeito, a decisão é do fornecedor. Hoje, uso e costume, nenhuma empresa deixa de fazer troca de um produto que não tenha problema. Por quê? Não quer perder o cliente. Claro. Claro, né? Isso é prática da concorrência. Então, a ANA tentou, não conseguiu. Então, essa dificuldade de a ANA não conseguir é uma prática abusiva pelo Código de Defesa do Consumidor, quer dizer, é indevida. Então, ela tem que registrar isso e ela pode, né, e deve, porque ela deveria saber, e pela loja, e a loja não informa, porque ela não consegue falar, se eles trocam ou não trocam, né? Então, essa informação e a obrigação de ter um saque, ainda mais em compras online, está baseado em decreto e leis, então é obrigado ter. Então, ela está desrespeitando normas legais. Então, a ANA tem que ter o registro que não consegue e tem que fazer denúncias no Reclame Aqui, consumidor.gov.br e no PROCON. Pelo menos ela está ajudando alguém para não encontrar o mesmo problema. Não comprar, né? O telespectador que enviou a sua questão optou por não se identificar e faz o seu relato e, obviamente, pede a tua orientação, Santini. Ele diz o seguinte, tem, de uma certa maneira, uma correlação com a questão anterior, tá? Ganhei um presente no meu aniversário e, quando fui usar, percebi que estava descosturado por um lado. Aqui é diferente da outra, porque a outra era número, aqui é defeito mesmo do produto, né? Fui na loja onde o meu amigo comprou o presente e pedi para que fosse trocado, pois tinha problemas. Não quiseram fazer a troca. Disseram que não é política da empresa promover trocas. O que fazer numa situação dessas, hein, Santini? Consumidor anônimo, eu gostei da resposta do fornecedor. Não é política da empresa, não é desrespeito da empresa às normas legais. Vício ou problema no produto está garantido pelo Código de Defesa do Consumidor e tem prazo para a gente reclamar até 90 dias, porque é a garantia legal. Sim. Então, se ele receber um presente e esse presente estava descosturado num lado, que provavelmente é uma peça de roupa, ela tem ele fez a correta, a ação correta, foi no lojista, mas todos na cadeia de fabricante de transporte, distribuidor, etc., são corresponsáveis. Mas todos nós vamos aonde compramos o produto. Então, sim, ele fez certo, né? A empresa tem 30 dias para resolver o problema. Ele tem prova disso? Primeira coisa, vai à loja e pede que ele escreva que não é política da empresa, por isso que não está consertando o produto. Com isso aí, ele denuncia. E ele entra, porque não oferece a opção de conserto, né? E o conserto tem que ser feito em 30 dias, no máximo, ou numa vez ou várias vezes. Então, a loja não vai fazer, denuncia e pode, para agilizar-se, né? Mas registra no PROCON, no Reclame Aqui, no Consumidor mas entra com uma ação no juizado especial, porque frustrou a expectativa do presente ao consumidor, sim, porque ele não pode usar, e a loja se negou a consertar. Mas uma questão que surgiu aqui diante da tua orientação, que você disse,
a loja deve formalizar, escrever foi a expressão que você usou, mas formalizar, né, que não vai fazer o conserto, tá? Isso. E se ela se negar a isso, o que ele faz? Leva uma pessoa junto como prova testemunhal. Leva uma pessoa ou grava, né? Tá certo. Bota o celular funcionar a gravar, que também é uma prova, opção. mas melhor é ter uma pessoa junto. Para fazer Fala com o gerente, não fala com o vendedor, porque o Tá. vendedor não tem esse poder. Tá certo. A próxima questão foi enviada pela nossa telespectadora Jussara. Tenho dúvida em relação ao tempo de garantia de um produto. A garantia contratual passa a valer após o término da garantia legal? Tem aqui uma questão importante, porque é muito comum garantia de produto, né, e garantia legal, né? Isso, Tem uma dúvida aí para os consumidores Muito sempre. boa a pergunta, Jussara. Eu acho que é a primeira, porque sempre a gente afirma aqui que no artigo 50 e artigo 26 é que fala de garantias, né? E aí nós temos 3 tipos de garantia: a garantia contratual, a legal e a estendida. A estendida é uma opção do consumidor, não pode botar numa nota uma garantia estendida sem o consentimento expresso do consumidor. Então, a garantia... Só desculpa, Santini, o que seria esse consentimento expresso numa garantia estendida? Por exemplo, que eu, consumidor, tenho que... Ele tem uma garantia estendida por 2 anos, 1 ano, 3 anos, aí é um contrato pós o término das 2 garantias, que é a legal e a contratual. A única obrigatória em produtos é a legal, mas hoje os fabricantes, até pela concorrência, colocam a garantia contratual como um diferencial na venda dos produtos. Então, por exemplo, a Jussara quer saber o seguinte: a garantia... do produto e a garantia legal, qual é a garantia contratual é complementar a garantia legal, mas começa a contar a garantia contratual. 3 anos. É a garantia contratual. Depois ela tem mais 3 meses da garantia legal. E o artigo 26 estabelece o prazo para produtos não duráveis 30 dias, a garantia, e para duráveis 90 dias. E o período de reclamação para qualquer defeito ou vício é dentro desses respectivos prazos. A nossa telespectadora Fabiana traz o seguinte questionamento. Fiz uma compra pela internet e fui obrigado a pagar o frete. Eles poderiam ter me cobrado o frete ou o correto é a empresa que assume esse tipo de pagamento? Não, Fabiana, aí o próprio site já informa, né? Tem site, por exemplo, que cobra frete de qualquer produto comprado, mas isenta o consumidor que está fazendo a primeira compra. Isto, em qualquer site, a plataforma e o site têm a obrigação de informar. Então, sendo informado, não há problema nenhum, pode cobrar. E aí, no site, tem que ficar muito atento, porque depois, antes de encerrar e dar todos os dados e preencher todos os campos, tem alguma situação que tem um cupom de desconto, que pode chegar a 10%, 5% ou um valor absoluto. Então, Fabiana, quanto à cobrança do frete, é legal, desde que seja informado. Nosso telespectador Heitor traz o seu relato e pede a tua orientação, Santini. Fui em uma loja comprar um produto que estava precisando. Tentei pagar com cartão de débito e eles disseram que só aceitavam cartão de crédito. Contestei tal procedimento e disse que era ilegal tal atitude, pois não havia informação exposta na loja conforme pede o Código de Defesa do Consumidor. Disseram que lá funciona assim e pronto. Como agir em uma situação dessas quando a gente informa sobre o código e o lojista faz pouco caso da informação, para não dizer outra expressão aqui. Né? É verdade. O Heitor tem razão. Uma vez não informado, ele está desrespeitando o Código de Defesa do Consumidor. A única forma de pagamento que ele não pode se negar a receber é pelo dinheiro, né? Pelo dinheiro oficial do seu país, no caso aqui o pode real. se negar, não pode se negar. Não pode se negar, esse não pode se negar. Agora, o Heitor encontrou uma dificuldade, o cara chegou na loja, criou um constrangimento,
e diz que o cartão de débito ele Não aceita. Não, a própria maquininha, o contrato que ele faz com com a administradora de cartões e coisa, a maquininha tem as duas opções, débito e crédito. Sendo que de crédito, ele paga uma taxa maior que de débito. E eu acho estranho o cara se negar. Então, o que ele se negou, e aí ele tá praticando uma ação abusiva, tá respaldado no artigo 39 do Código, e o direito da informação, que não foi prestado ao consumidor antes dele tomar essa decisão. Então, o que o Heitor tem que fazer? Registra isso aí, né? Ele tem o relato, a loja deve praticar essa ação com outros consumidores, denuncia essa loja no PROCON, juizado especial, na delegacia do consumidor, porque é uma prática abusiva, é crime na relação do consumo. Então é isso aí. Doutor Alcebiades Santini, muito obrigado pelas suas orientações e esclarecimentos. Consumidor em Pauta fica por aqui. Aguardamos todos vocês na próxima edição. Até lá!